Começando agora então um novo tópico no nosso curso de HTML e CSS. Agora nós estamos na parte realmente do autodidata, né? O autodidatismo. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco, né? O que é autodidata, por que ser autodidata, né? E entender que todos esses gênios, todas essas pessoas que hoje a gente vê que criaram sites muito bonitos, com uma beleza muito grande, eles fizeram tudo isso e eles não fizeram sozinho. Eles tiveram a ajuda sempre de alguém, o esforço, a vontade sempre predominante e aquela coisa, eles nunca leram apenas um livro sobre o assunto. Com certeza eles leram, quem sabe, 5, 10, né? Então eles leram muitos livros para chegar onde eles chegaram. Então a gente esquece desse valor, de dar valor nesse objeto que é tão importante pra gente, que é o livro. E quanto mais a gente lê, mais a gente vai saber. Quanto mais a gente lê, a gente vai ter novas perspectivas, novos pontos de vista. E é isso que vai fazer com que a gente vá aprimorando o nosso autodidata. E eu posso garantir que no mercado de trabalho hoje, quem se destaca mais é quem tem a maior quantidade de livros lidos, de cursos, especializações, então tudo isso faz parte do autodidata. Quem consegue aprender sozinho a partir de um livro é ótimo. E o que eu queria deixar aqui também é sobre essa questão da virtude essencial, que é a vontade de evoluir, né? Sempre um pouquinho a cada dia, né? É a virtude então do trabalho contínuo, que é justamente isso, a gente nunca achar que a gente detém o conhecimento das coisas e tá sempre procurando e lendo, mesmo que a gente lê a mesma coisa, mas vai ser autores diferentes, com perspectivas e pontos de vista diferentes. Legal? Então, e a pior deficiência, né, pra gente, que a gente quer repelir, que o autodidata repele, é a preguiça e a prepotência, que é achar que sabe mais do que realmente sabe, né, e que detém todo o conhecimento. E a preguiça leva a gente ao comodismo, né? Quando chega em casa e dá vontade de dormir. Não pode deixar que isso aconteça. Tomar um banho e ir pra cima. Legal, então a nossa base, né? Aqui a gente vai trabalhar com 3 fatores do autodidata. O primeiro fator é o nosso site que a gente estava construindo até agora, que é o W3 School, né? Vamos dar uma olhadinha como ele funciona. Então a gente estava aqui, né? Vamos dar uma olhadinha então no site www.w3school, certo? Então, essa é a cara inicial dele, essa é a carinha dele, ó, w3schools.com, certo? E aí aqui a gente tem as principais, alguns dos itens que ele já fala que a gente vai aprender, né? Aqui, ó, Educate Yourself, Beginners and Experts. Então esse site é tanto para os iniciantes quanto para os experts, né? Então, legal. O que a gente vai se atentar são essas 2 carinhas aqui, que é o HTML e o CSS. E aí a gente tem 2 coisas legais, que é a parte da referência e a parte dos tutoriais. Os tutoriais servem como se fosse um guia para uma sequência de aprendizado, né? Como se fosse um tutorial mesmo, uma apostila, digamos, deles assim, online. Então na parte de HTML, você vem aqui e tá tudo em inglês, né? Então a gente tem que estar esperto com o inglês aí, de repente usar o Google Translate para conseguir traduzir alguma coisa, né? Então aqui eles vão falando, dão um exemplo, e sempre depois, quando você termina, você tem um próximo capítulo aqui embaixo. Aí ele fala, o que é HTML? Ele fala que é uma linguagem de marcação, que é baseado em tags, né? E aí vai falando, tal, das principais tags, dá um exemplo, fala da estrutura, tudo que a gente viu lá no começo. E aí, próximo capítulo. E aí vai indo. Alguns editores, igual a gente viu também alguns. E aí vai passando capítulo por capítulo. A mesma coisa o CSS. Ele começa aqui,
fala um pouquinho do CSS, tem os exemplos, e aí no final tem o próximo capítulo. Ele fala, o que é CSS? É uma linguagem de estilo para formatar as tags, né? Então, daí ele mostra aqui um exemplo, e aí a gente vai passando de capítulo. Então, isso daqui é legal, aqui ele faz aquilo que a gente estava fazendo, né? Mostrando como que é uma sintaxe do CSS, que é a propriedade e o valor, né? Que a gente deu o nome de chave e valor. E aqui separado pelos dois pontos, pelo ponto e vírgula. Aqui é o seletor, né? E aí ele vai falar, aqui explicando tudinho. Então, isso é legal já do W3 School, porque tem esse tutorial, né? Mas uma das coisas mais legais que a gente, para o nosso autodidata, é a parte de referência. Então, na parte de referência, é muito legal porque ele mostra aqui, na coluna da esquerda, ele lista para a gente todas as tags. Então, tá aqui, ó. Todas as tags estão aqui. Todas as tags do HTML estão aqui. Certo? Então, vamos supor, o LI, cadê o LI? Tá aqui. O da imagem, tá aqui. Então, todas estão aqui. O que é legal aqui? Cada tag que a gente abre, vamos ver então. Eu quero saber o que é a tag B. Então, tem aqui do lado a descrição, ó, o texto em negrito, que é aquela nossa parte do sem errar. Todas as tags estão aqui. E é legal por quê? Porque além de eu ter a lista de todas as tags disponíveis, eu também tenho a opção de ver todos os atributos que ela tem, né? Então, se eu clico na tag img aqui, eu consigo ver aqui sempre ele sempre tem assim, ó, aqui é um exemplo, aí depois tem como usa, quais são os browsers que suportam essa tag, no caso aqui todos, ó, sim. E aqui ele fala a lista dos atributos. Essa parte é legal, porque ele fala tem um atributo align e os valores para esse atributo são esses. O atributo alt e o valor é um texto. O atributo border e o valor você coloca em pixels. A altura você coloca em pixels. O source já é uma URL. O URL seria o caminho, né? Que a gente colocou ponto barra. E aí até chegar ao nome do arquivo da imagem, junto com a extensão. Então isso que é legal. E a gente consegue saber os atributos de todas as tags. Então tudo que a gente quiser está no site do W3 School. Mesma coisa na parte do CSS. Todas as chaves estão aqui na esquerda, né? Então vamos supor, eu consigo ver aqui o color. Então na parte do color, se eu quiser ver o color, eu entro aqui, ele sempre dá um exemplo, fala quais browsers suportam, a mesma coisa. E aqui ele fala as propriedades, os valores, né? Então para o color eu posso passar uma cor. E essa cor aqui ele fala quais são as possíveis opções de valores para cor. E a mesma coisa, vamos supor, pro float. Lembra quando a gente viu o float? Então aqui, ó, os valores pro float aqui na parte de property values, é o left, right, o none, initial e year. Então sempre vai ter aqui, ó, ele fala que o elemento vai ficar flutuante para a esquerda, o elemento vai ficar flutuante para a direita. Igual a gente fez com a nossa caixinha lá do vídeo do YouTube. Legal? Então é isso que eu queria mostrar. Sempre a gente vai conseguir ver nas partes de referência, ter acesso a todos os CSS e a todas as chaves. E aí a gente consegue ver quais são os browsers que suportam e os valores para cada propriedade, para cada chave do CSS e todos os atributos que existem nas tags. Com isso a gente tem acesso total a tudo do HTML e do CSS. E é só agora a gente direcionar nossa vontade, nosso esforço, igual fizeram os gênios aí do HTML e do CSS, que são os que vão modificando cada vez mais a nossa internet, criando sites que a gente pode pagar contas bancárias, para a gente comprar coisas online, a gente poder viajar pelo espaço, jogar online. Então tudo foi porque eles se dedicaram, foram atrás e tiveram uma ideia e foram atrás e correram atrás dessa ideia, né? Se esforçaram, direcionaram a vontade deles nisso e com certeza
leram muito, conversaram muito e aprenderam muito. Legal? Então tá aí o acesso todo pra gente, só pra gente treinar.